Olá, vamos direto ao ponto para a gente entender o embate de gigantes na política brasileira. É uma troca de acusações pública que coloca frente a frente o chefe do Poder Executivo de Minas Gerais e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E o estopim de tudo é essa declaração aqui, olha só. O governador Romeu Zema vem a público e diz que foi, com todas as letras, intimidado pelo ministro Gilmar Mendes. É uma acusação pesadíssima, né? E é ela que dá o pontapé inicial para toda essa história. Bom, então vamos lá. De que se trata exatamente essa troca de acusações? De um lado, a gente tem o governador de um dos estados mais importantes do Brasil. Do outro, um dos ministros mais influentes da nossa Corte Suprema. E, no fundo, a briga toda se resume a isso aqui. O Zema está dizendo que sofreu uma pressão que não devia, enquanto o ministro Mendes responde acusando o governador de ingratidão, basicamente de atacar a própria instituição que, segundo o ministro, tem ajudado o Estado a se manter de pé. Certo. Para entender essa história direito, vamos primeiro olhar para o lado do governador Zema. O que ele quis dizer exatamente com essa história de intimidação? Então, o X da questão, na visão do Zema, é que o ministro teria, e aqui são palavras dele, mandado a conta. A ideia é que aquela ajuda judicial do passado agora viria com um preço, a submissão política. É uma alegação muito séria, de que uma decisão técnica estaria sendo usada como uma moeda de troca. E o ponto principal do governador é o seguinte: decisões favoráveis da justiça, não importa o quão importantes sejam, não podem criar uma obrigação no futuro. Para ele, a justiça tem que ser republicana, transparente, sem criar nenhum tipo de amarra, de dependência. E ele resume tudo isso num conceito que ficou conhecido como dívida eterna. É uma crítica direta ao que ele enxerga como uma cultura no judiciário, sabe? A ideia de que uma decisão a favor de alguém gera uma obrigação para sempre de lealdade, de submissão à corte. E é algo que ele rejeita de pé junto. Ok, já vimos o lado do Zema. Agora, vamos virar o disco e ver a resposta do ministro Gilmar Mendes. Como é que ele reagiu a uma acusação tão grave e direta? E a resposta do ministro veio na mesma moeda, com a mesma intensidade. Ele se disse chocado. O argumento dele é basicamente mostrar uma suposta contradição. Como pode um governador cujo estado está, nas palavras dele, sobrevivendo por causa de liminares do STF, vir a público e atacar justamente esse tribunal? E o ministro não economizou nas palavras, não. Ele usou várias metáforas fortes. Falou que a situação de Minas era um naufrágio, questionou as atitudes do governador e chegou a chamar os críticos de fariseus, aquela referência bíblica para hipócritas, né? E ainda diz que eles não sabem o que fazem. O tom do confronto subiu bastante aqui. E aí que a gente percebe que esse bate-boca, que parece pessoal, na verdade abre uma discussão muito maior. É um debate sobre a natureza da própria justiça. Afinal, uma decisão judicial é um favor que exige gratidão ou é simplesmente o cumprimento de um dever que tem que ser imparcial e ponto final? E aqui a gente consegue ver claramente o choque entre duas formas de pensar. De um lado, a visão do Zema. A justiça tem que ser cega, analisar o caso, não a pessoa, e não pode gerar dívidas eternas. Do outro, a visão de Mendes. É preciso ter gratidão institucional, e atacar quem te ajuda é chocante, é uma atitude farisaica. Então, o que parecia só uma troca de farpas entre duas figuras públicas acaba mostrando uma tensão muito mais profunda. Uma tensão sobre como o Poder Executivo e o Judiciário devem se relacionar. A questão aqui é sobre o diálogo, sobre a interação e principalmente sobre como eles mantêm a sua independência um do outro. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental, que fica para a gente pensar. Numa república, qual é a linha que separa um diálogo institucional, que é normal e saudável, de uma pressão indevida? Porque a resposta para essa pergunta é o que define o equilíbrio delicado que sustenta a nossa própria democracia.